capítulo 12. Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e 2. Novamente eu quero ler com você. Romanos 12, versículo 1 e 2. O texto da palavra de Deus é a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de mostrar aos irmãos de Roma qual era o propósito dele. Ele, na verdade, queria o apoio deles para evangelizar toda a região da Espanha que ele ainda não tinha alcançado. Paulo já tinha feito grande obra, mas ele sentia no coração anseio por outros novos territórios. E ele precisava da ajuda daqueles irmãos, mas, no entanto, aqueles irmãos tinham ouvido muita coisa ruim a respeito dele. E a carta de Paulo aos Romanos é fruto de um esclarecimento que Paulo vai fazer àqueles irmãos sobre a fé que ele tinha, que Deus havia manifestado, e ele ali busca dizer àqueles irmãos que ele era de paz e que ele era de Cristo, né? Que coisa boa, né? E todo esse anseio por fazer a obra, irmãos, rendeu a carta de Paulo aos Romanos. Que coisa maravilhosa. Talvez um dos textos, eu acho que depois de Hebreus, é o texto mais rico, né? Em matéria de que num trecho você vai encontrar tanta profundidade. É claro, há controvérsia, há quem diga que é Romanos. Mas, independente disso, é a palavra de Deus e nós vamos ser fortalecidos nessa manhã mais um pouco. Vamos ler a palavra então? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, vamos repetir aí, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos mais uma vez, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, na Tua presença nós estamos e te pedimos, Pai, ministra ao nosso coração ainda mais, e é claro, agora principalmente por meio da Tua palavra. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto que nós acabamos de ler é um chamado de Paulo a que os irmãos levem a sério cultuar a Deus, prestar culto ao Senhor, e para isso oferecendo suas vidas como sacrifício. O entendimento aqui do versículo 1 nos faz lembrar o sacrifício no Antigo Testamento, e é claro, não o sacrifício em si como uma prática, porque no Novo Testamento ela foi abolida pelo sacrifício de Jesus. Mas na semelhança do sacrifício de Jesus, nós somos chamados a continuar. Como assim? Todas as vezes que alguém sacrificava um animal, um cordeiro, era para perdão dos pecados. Entenda, irmão. A sua vida precisa se apresentar a Deus de tal forma que o Senhor Deus alcance pessoas, venha render fruto bom para Deus. Só existe um fruto bom para Deus na terra, são as pessoas que são agregadas ao seu reino, são recebidas por meio do processo que o próprio Deus estabeleceu. A porta é o seu filho, o caminho é o filho, o único alimento é o filho, a única bebida é o filho. Somente Jesus Cristo. Se alguém quiser saber, pastor, como que eu faço para fazer a vontade de Deus e ter certeza de que Deus está se agradando de mim? Eu devo ficar vindo a todos os cultos, não faltar nenhum.
eu devo participar das vigílias, eu devo participar de tudo, das ofertas, dos dízimos. O que eu tenho que fazer? Nenhuma dessas respostas será correta se não for como base olhar para Cristo e ser discípulo do Filho. Ele é o nosso irmão primogênito. Segundo o texto de Romanos 8, a obra que o Senhor fez, Ele predestinou os seus para a salvação e o seu Filho, a semelhança dele, para que fôssemos a semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós já estamos em Romanos aí, vamos ler esse versículo, o qual é um dos que eu me alegro demais com a profundidade da Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, para serem conforme a imagem de seu Filho. Aliás, vamos ler de novo o verso 29 do começo. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. O que Paulo está dizendo? Os que dantes conheceu é que Deus, antes de criar você, Ele já sabia todas as coisas a respeito de você, e Ele criou você exatamente conhecendo você. Ele sabia tudo, né? A informação é básica. Deus sabia tudo, e tudo que Ele sabia é o que Ele decidiu fazer. Entenda, Deus sabia de tudo, e tudo que Ele sabia é fruto do que Ele decidiu soberanamente realizar. E aí, é claro, nós estamos falando do homem criado por Deus na semelhança do que Ele fez em Adão. Depois, nós encontramos aí, pois os que dantes conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, eu olho para a imagem de Jesus, e a imagem aqui não é imagem de escultura, não é imagem feita pelos homens, é a imagem manifesta pelo próprio Filho, por amor do Pai. O Pai amou o mundo e deu seu Filho. Ele entrega o Filho, e esse Filho, Jesus Cristo, ele habitou no nosso meio por espaço de 33 anos e meio. 33 anos, pelo menos 33 anos e meio. Aproximadamente 3 anos e meio com os discípulos. Objetivo: transferir para os discípulos essa imagem. Eu não sei se você já notou, mas toda pessoa que a gente convive, a gente acaba assimilando alguma coisa. Já notou isso? Você gosta do jeito que a pessoa fala uma frase, e você acaba adotando aquela frase, algum traço daquela pessoa por convivência e por aceitação das coisas maravilhosas. Pode acontecer também de coisas ruins, né? Pode acontecer, o ser humano é uma esponja, e de forma que aonde chegar absorve, né? Absorve aquilo. Mas isso é uma prova de que nós fomos criados à imagem de Deus, e quando estamos distantes, nós vivemos copiando alguma coisa, porque a cópia deveria ser assimilada a partir de Deus. E Deus, sabendo disso, enviou o seu Filho. Então, a imagem do Filho está manifesta nos evangelhos. Você tem aí Mateus, Marcos, Lucas e João. Você lê os evangelhos, o Espírito Santo vai abrir a sua visão para você ver o Filho. E ao ver o Filho, isso deve entrar no seu coração como atitude, como obra do Senhor, convencendo você que não há nada de bom em você, que não há nada que se aproveite em você, e que deve ser 100% o Filho na sua vida. Absolutamente. Pastor, mas tem tanta coisa boa que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Tudo isso está sujeito à falha, porque é fruto de pessoas falhas.
Por mais que eles tenham ensinado boas coisas, você deve compreender que você deve ser totalmente influenciado pela Escritura Sagrada. Para você ter uma ideia como as coisas que os pais ensinam, de certa forma, no nosso coração caído pode ser um problema, eu me lembro que quando eu me converti, que Deus estava me chamando para a obra, eu já sabia cedo, eu tinha o quê? Uns 8, 9 meses, eu já sabia, Deus já tinha falado comigo que eu seria pastor. Logo cedo eu tive muita manifestação do Senhor, e eu já sabia que eu seria pastor, e logo cedo Deus já me falava sobre a obra dele, e de forma que mal me batizei, já comecei a trabalhar intensamente na igreja. Aliás, eu já trabalhava antes. Né? Não é preciso um cargo para trabalhar na igreja, mas eu já trabalhava antes. Mas tudo aconteceu muito cedo na minha vida, tão cedo que alguns até procuravam dar uma freada. Né? Eu me lembro, eu estava pregando nos colégios, de sala em sala, olha coisa louca, mas crente é louco, né, irmãos? Chegava no colégio, procurava o diretor, a diretora, e dizia, olha, eu sou uma pessoa que antes andava no meio da violência, da bebida, muito cedo, 13 anos de idade, eu já estava por aí desobedecendo meus pais e arrumando briga na rua com um grupo que andava junto e tal. E eu tive uma experiência com Cristo e ele me mostrou que nada disso funciona e que só a vontade de Deus é boa para nós. E eu gostaria de falar isso a outros jovens, que eles precisam tomar cuidado e procurar a Deus e buscar a Deus. Era esse o discurso. Aí eu me lembro de uma vez, uma mulher olhou assim para mim, a diretora, e disse, não temos como fazer isso, não há como. E botou 1000 desculpas. Irmãos, Deus tinha me falado que era para pregar ali. E eu sabia que era para pregar ali. Aí eu saí de lá, fui direto me trancar. Foram 3 dias em jejum, perguntando a Deus, Senhor, o Senhor não falou que era para me pregar lá? Eu fui. Irmãos, 3 dias depois eu voltei. A mulher não tinha nem olhado no meu rosto, eu me lembro bem disso, nem olhou no meu rosto para dizer, olhando para mim, o não. Eu voltei 3 dias depois. 3 dias depois ela olhou no meu rosto, e ela falou que tinha, sim, o tempo para entregar, 3 dias depois. E disse que eu esperasse. Irmãos, nunca faltou tanto professor na vida, naquele período, porque o professor faltava, e eles diziam, olha, você pode ir nessa sala que o professor não veio. Irmãos, mas era uma faltação só, não existe essa palavra, né? Mas você entendeu. Era professor faltando, que era uma coisa. Eu me lembro, no meio dessa obra, uma irmã muito amada, serva de Deus, me procurou e disse, olha, eu fiquei sabendo que você está pregando nos colégios, você é muito novo na fé, você não pode fazer isso. E, enfim, foi tudo muito precoce. Eu conversei com ela com muito amor e carinho e tal, e disse que o Senhor Deus estava no controle, que ia dar tudo certo, de forma que deu. Foi muitas experiências com Deus, pregando na rua. Pregava na rua, irmãos. Eu chegava e chamava a atenção do povo e começava a pregar. Né? Por isso que eu respeito muito quando eu ando na rua e vejo alguém pregando na rua. Aliás, eu me lembro de uma vez um seminarista falando que absurdo a pessoa pregando na rua. Aí eu digo, olha só, rapaz, você trate então de procurar essa pessoa e pagar ela um horário no canal de TV, então, né? Se não é para pregar na rua, então, ou numa rádio. Aí ele ficava assim olhando para mim e disse, aí não, então é para ser o quê, né? Ou seja, fica quieto aí já que tu não está fazendo, não é não? Então, isso me abençoou tanto, irmãos, me abençoou tanto. E eu tive muitas experiências. Por que estou contando isso? Contando para dizer o seguinte, eu me lembro que nesse momento específico que Deus estava revirando o meu coração, eu me recordo claramente, agora eu perdi o fio da meada, meu Senhor, eu estava numa visão, aí eu me empolgo contando as experiências, e muito forte. Hein? Estava na escola pregando, e aí as pessoas tentavam, eu já contei, né? Já terminei, aí eu vou me empolgando. Mas eu quero retornar aqui dizendo que nesse período as coisas foram fluindo, acontecendo, e
o entendimento claro, irmãos, claro, de que a base da fé cristã é olhar para Deus e andar com Ele. A base da fé cristã não é outra coisa a não ser um relacionamento. Quando eu digo a base, irmãos, é a Bíblia, mas a Bíblia gerando essa comunhão. Você vai andar com Deus, você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir o Senhor fluindo, o Senhor, você vai ler a Bíblia e vai sentir o Senhor ministrando. Até quando você não sentir o Senhor ministrando, Deus está ministrando, amém, queridos? Eu creio, irmãos, quando se lê a Bíblia, flui algo em nós, algo é mudado, algo é fortalecido. Tanto é que você ficar sem ler, você vai encontrar um problema. Então, esse texto está dizendo, texto de Romanos 8, que Deus quer que sejamos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que, voltando aí o finalzinho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual era o papel do primogênito? O pessoal já está PhD aí nesse assunto. Vamos lá? Qual era o papel do primogênito aí, irmãos? Ele dava responsabilidade aos irmãos. O primogênito, ele era responsável de ordenar sobre os irmãos o serviço. O primogênito era a extensão de seu pai no campo. Vamos relembrar aí os princípios? Nunca me esqueço do retiro de 2017. 2017 nós ministramos 3 dias falando sobre todo o entendimento do Antigo Testamento sobre isso. Quem lembra aí, irmãos? Quem lembra? Acho que foi 2017, foi? Foi 2017. Lá no retiro. Então, o primogênito, ele recebia porção dobrada da herança do pai, justamente porque ele tinha mais responsabilidade do que os outros. Ele recebia porção dobrada, ele era a extensão da autoridade do seu pai junto dos irmãos. E ele tinha que prestar contas ao pai pelos seus irmãos. E é por isso que Jesus Cristo subiu e está sentado à destra do Pai. É por isso que ele está lá. Ele já prestou conta, tendo realizado todas as coisas pelo qual ele foi enviado. Quando você vê Jesus dizendo, agora ide por todas as nações, o primogênito dando ordem aos seus irmãos. O primogênito é a extensão de seu pai. Então, quando eu olho para Cristo e me submeto, ele é meu irmão mais velho, é meu irmão primogênito. Tem gente que trata na oração Jesus como se fosse pai, né? Oh, Pai, oh, Senhor Jesus, meu Pai. Eu entendo que é uma intenção de amor, né? Mas Jesus é seu irmão mais velho e o primogênito. Por isso que, quando nós lemos lá, por exemplo, no Antigo Testamento, Eliseu dizendo para Elias que ele queria a porção dobrada do Espírito, aquilo era o entendimento de primogenitura. Ah, pastor, mas não tinha outros irmãos para ordenar. Irmãos, leia o texto. Você vai ver os filhos dos profetas, que eram os servos, os aprendizes de profeta. Aliás, o primeiro a formar uma escola de profetas foi Eliseu, né? Você vê lá aquela questão lá do machado que cai na água. Eles estavam construindo a universidade dos profetas. Era uma extensão ali, estavam fazendo a construção. E aí perde o machado e acontece aquele milagre. Mas os filhos dos profetas estavam todos distantes de Elias, todos ausentes, e ainda tentando convencer Eliseu a ficar distante também. Sabes que o teu Senhor será tomado? Sabes que o teu Senhor será levado? Ou seja, de que adianta andar com ele? Daqui a pouco ele vai para a glória. Já tinha se espalhado que o Senhor Deus iria recolhê-lo. Muito bem, ele permanece firme, tão firme que o homem estava segurando na roupa de Elias. E quando vem o redemoinho e o leva, mas tem que vir primeiro, ao mesmo tempo, na verdade, uma carruagem. E a carruagem, irmãos, para separar os dois.
Olha que palavra maravilhosa. Quem crê no céu, anda colado no céu. Amém, irmãos? Esse daqui vai subir? É com esse que eu quero andar. Hein? E aí Deus, eu fico pensando, Deus assim, é uma linguagem humana, né, irmãos? Não é assim, né? Deus não tem essas coisas, Deus se surpreende. Mas imagina aí numa linguagem humana. E aí, como é que vai ser hoje? Vamos ter que trazer Elias. Mas Eliseu não solta do homem. Se trouxer, vai vir os dois. Não é assim, né, irmãos? Os irmãos estão entendendo a brincadeira, no bom sentido da brincadeira. Vai vir os dois. Então, manda uma das carruagens lá e separa esses dois. E aí, então, sobe Elias e Eliseu, então, continua a grande obra. Irmãos, qual é o objetivo do que eu estou falando, a ilustração com o texto bíblico? É dizer aos irmãos que nós estamos debaixo dessa ordem. Nós estamos debaixo dessa autoridade. A autoridade é que Deus estabeleceu o seu Filho como modelo para nós. Você não pode ter absolutamente nada além do Filho. A sua vida precisa estar em torno de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito. Veja bem, o texto diz, a fim de que Ele seja o primogênito. Eu pergunto, se você, irmão, isso aqui está dentro da mensagem, aliás, está preparando a mensagem aqui, né? Se você não tem o Filho como modelo, ele é primogênito seu? Não, mas eu sou da igreja, eu sou batizado aqui, pastor. Meu irmão, isso não vai adiantar nada. Quero lembrar você o que Jesus contou, que naquele dia haverá quem diga que Jesus, que em nome de Jesus expulsou até demônio, mas nem por isso vai habitar com ele. Dizer com a boca que o Senhor é Senhor não quer dizer que você, no coração, está vivendo isso. A fim de que ele seja o primogênito. Jesus só é primogênito de quem é filho. E quem é filho, nascido de novo, tem a Deus como autoridade principal e não vive mais nas práticas do mundo. E se vier a praticar, se sente mal, se sente um peixe fora d'água, porque a nova natureza de Deus foi plantada nele. Assim diz 1 João, e assim diz o próprio texto de Romanos, quando declara que aqueles que não têm o Espírito do Senhor não são dele. Muito bem. E então, o versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Voltando agora para o texto de Romanos 12. Então, nós temos um chamado, apresentar a Deus um culto. E eu parti para Romanos 8, observando que esse culto, esse sacrifício vivo, é como que Paulo dizendo, a vida de vocês precisa render o resultado do sacrifício. O resultado do sacrifício é vidas resgatadas. O resultado do sacrifício é a obra do Senhor sendo implantada. Quero lembrar aos irmãos que Jesus disse que os seguidores dele devem tomar a cruz e segui-lo. Mas como que Jesus já morreu, por que eu tenho que morrer na cruz? Meu irmão, a cruz é um simbolismo do propósito. Quando Jesus disse, eu vou ser levantado na cruz, ele não falou cruz, quando o Filho do Homem for levantado, muitos serão atraídos. O propósito da cruz, o morrer de Cristo, precisa permanecer na minha vida. E se você não morrer, você continuará tomando decisões segundo os homens. E isso impede que você experimente a boa e perfeita vontade de Deus. Pastor, um homem de Deus pode ter o coração endurecido? Claro, olhe para Jonas. Olhe para ele, profeta de Deus, brigando com Deus, dizendo que Deus não tinha que salvar aquele povo. Irmãos, para mim o texto do profeta é um texto contando a história dele, né? Nem de Nínive. Porque o que se vê é que até hoje você vê gente dura para com Deus, chamado por Deus, homem de Deus. Mas quando Deus entra em alguns assuntos, a pessoa tem a visão dela própria.
a visão dela de como tem que educar os filhos, a visão dela como tem que proceder lá fora, a visão dela como deve proceder no namoro, como deve proceder nos relacionamentos. Se o Senhor Jesus entrasse na sua casa, e a sua casa sendo um simbolismo do seu coração, você deve levá-lo em todos os cômodos, mas pasme você, existem quem esconde coisas em quartos escuros. E isso no coração dos homens ainda existe. E se existe no seu, meu irmão, abra e deixe a luz de Deus entrar neste quarto escuro, onde você guarda relíquias, coisas antigas. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. E aí, então, versículo 2, por gentileza. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Vamos lá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda, eu só tenho como experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu não me amoldar ao mundo. Primeira observação de Paulo, não se conformem com o mundo. Não se conformem, no português mais claro, não se tornem conforme molde, o molde do mundo. Conforme o molde do mundo. Não estejam conforme o molde do mundo. Não façam isso. Não façam isso. Para você ter uma ideia, né? O texto aqui, ele precisa ser analisado muito bem, né? Versículo 2, primeira parte aí, conforme eu disse, e não vos conformeis com este mundo. Eu quero ler em uma outra tradução, na tradução Revista Atualizada, que é bem semelhante, né? E não vos conformeis com este século. Dando a entender o seguinte, não vos conformem com as práticas sociais desse tempo, da sociedade desta época. E essa interpretação, ela se aplica a todas as épocas. Existe, por exemplo, uma vez eu conversava com uma pessoa que se dizia teólogo progressista. O teólogo progressista, vou colocar num português assim bem comum, nosso alvo não é falar da teologia nesse sentido, mas assim, português comum, é o teólogo que crê que as coisas têm que progredir, evoluir, e que uma série de práticas antigas não devem ser levadas mais adiante. E aí, se a pessoa se apresenta como teólogo progressista, meu irmão, aí tem de tudo quanto é coisa ruim. Como a prática do sexo antes do casamento, basta ter o amor, como a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, aprovação até mesmo em práticas de homem e animais. E não se escandalize, porque um tempo desse, no período da pandemia ainda, teve um projeto na calada da noite que visava regularizar, visava aprovar todo tipo de casamento, como casamento válido. Inclusive, tinha casamento entre animais. Pastor, e alguém vai querer casar com animal? Nos Estados Unidos, uma mulher casou com a árvore. Casou com a árvore. Outra casou com um cachorro. Fez cerimônia e tudo. Com todo respeito aos animais, irmãos, merece todo o respeito. Aliás, eu quero até aqui dizer para você, observe bem, ame os animais, mas eles nunca serão pessoas. E eu estou dizendo isso, irmãos, sabendo que a gente tem sentimento pelo animal. Por exemplo, nós estamos sem a nossa cachorra, ela morreu. Nós não conseguimos ainda ter outra, porque a gente ainda lembra dela. Então, a gente tem um sentimento de lembrança, de carinho, de afeto, que a gente se apega ao animal que convivemos. Mas você não pode se tornar mãe de pet. Aí pode interessar qualquer um.
Irmãos, eu estou falando, não porque isso não está no meio da igreja, isso aí não é nem para você estar ouvindo. Mas há uma visão aí, no nosso tempo, onde ser humano agora é mãe e pai de animais. E eles são eleitos melhores do que os homens. Há um relacionamento, eu não estou supondo não, tá, irmãos? Isso é um fato. Quem aqui já ouviu falar disso? Em outras palavras, isso é uma aberração que está sendo inserida aos poucos, em nome do amor, né? Aí eu já citei aqui que sentimento todo mundo tem, qualquer um, até o pregador, viu? Sou gente igual a você. Nós temos um sentimento de respeito, de afeto, algum tipo de afeto para com os animais, porque convivemos ali anos com aqueles animais que no decorrer da vida temos. Mas essa motivação aí do mundo é uma motivação que substitui o ser humano em nome substitui o ser humano pelo animal. O animal agora e aí vai ganhar herança, recebe herança, é constituído da família, se puder o cartório, se for aprovado determinadas leis, vai no cartório, reconhece como filho. Hein? Guarda com... Como é que é? É mesmo? Sim, aí já está lá o definido, né? Aliás, eu acho que a Mariana, tu deve ter história para contar desse tipo de coisa, né? Porque você trabalha com os animais, veterinária, então já deve ter história para contar, depois até me conta umas aí. Mas, irmãos, tem umas muito loucas aí acontecendo. Então, essa lei ia legalizar o casamento entre ser humano e animal. O progressista vai olhar para isso e vai dizer, que beleza, isso é fruto da modernidade, nós temos que progredir. Né? Estou colocando num português aqui simples, tá, irmãos? É bem mais complicado que isso. Mas, em outras palavras, o que é que nós, igreja, vamos dizer? Pasme você, vai encontrar um crente dividido, vai encontrar um crente que diz, pastor, mas a gente tem que amar, né, os animais. Não, irmão, substituir. De onde é que surgiu isso? A decepção com o ser humano gera, alguém dizer assim, quem nunca ouviu, verdadeiro amigo do homem. Aí é o quê? Cachorro. Né? Aí a pessoa quer assemelhar o cachorro, que se você chutar o cachorro, ele não entende. Aí você chuta, ele volta, você chuta, ele volta, você chuta, ele volta. Aí você quer amigo. Que isso? Faz isso com o ser humano, chuta, ele volta? Não. Por quê? Porque ele é gente. Viu, pastor, como o ser humano é difícil? Bom é o animal. Irmão, seu preguiçoso, pode dizer para essa pessoa, seu preguiçoso, com o animal você não tem que exercitar a prática do perdão. Prática do perdão é com o ser humano, relacionamento é complexo, é difícil, é para crente, é para quem é maduro. Quem não é maduro ainda não suporta, aí resolve partir para o mais fácil. Qual é o mais fácil? Enche a casa de animal, transforma todos eles em filho, filha, neto, bisneto, se tiver condições, e aí tem aquele relacionamento entre pessoa e animal irracional. Na verdade, é uma preguiça emocional, né? Então, isso é uma das propostas do mundo. Essas propostas precisam ser extirpadas, retiradas. A proposta atual do feminismo, onde a mulher precisa exercer autoridade a todo custo, e nós sabemos que isso fere a Escritura Sagrada, porque a mulher tem uma função, uma missão em Deus preciosa, e da mesma forma que se o homem larga a sua missão e a mulher recebe agora como prática essa missão, que não vai dar certo, Deus não criou nesse formato. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos agora discussões, há bom tempo, aliás, discussões, por exemplo, onde uma pessoa que era homem e se tornou mulher, e agora nas Olimpíadas, na prática do esporte, ela vai concorrer com mulheres. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que tem acontecido? Essa pessoa ganha tudo.
Ah, pastor, mas é por mérito. Mérito o quê, meu irmão? O pulmão do homem é maior do que o das mulheres. Põe para nadar junto. O pulmão da mulher é menor, com todo respeito, irmãos. Isso não é diminuir as mulheres, não. Deus criou a mulher diferente do homem, graças a Deus, hein, irmãos? Não é? Graças a Deus. Já pensou você com você casado? Não ia dar certo lá, rapaz. Ô, Senhor, ninguém ia aguentar essa casa, ninguém ia dar certo. E você, mulher, já pensou você, eu estou falando você na estrutura de mulher, do jeito que você é, sem o equilíbrio do homem, sem a firmeza do homem, sem a estrutura do homem, isso não vai dar certo. Aí botaram para nadar, ó. Ai, meu pai amado. Aí está lá no pódio, número 1 toda vez. Também, meu amigo, o pulmão é maior, só para você ter uma ideia. Tem mais ar, vai ficar mais tempo debaixo d'água, vai ter mais força física. Vai ganhar todas ou não vai? Aí o pessoal, eu acho que tem problema não. Não tem problema não. Eu digo, rapaz, mas como não tem, rapaz? E aí, é claro, né, isso aqui não pode nem ser dito, porque ó como é que são as coisas. Você acredita que está arriscado eu colocar essa pregação e se o algoritmo do YouTube perceber alguma palavra que eu disse, já retira ou corta o canal. Só para você ter uma ideia como é que é o sistema do mundo. Não concordou, não quero ouvir, vou tirar. Então, nós estamos caminhando para isso. Isso está dentro das igrejas. Como assim? Você sabia que lá fora querem calar a boca da verdade? E dentro das igrejas também, quando uma pessoa diz, o pastor está falando de política, irmãos, vamos organizar o negócio. Não é correto eu colocar um político aqui em cima e pedir voto para ele. Isso sim não se deve trazer para a igreja. Diga amém aí, meu irmão. Não se deve citar o nome de um político como a solução. Isso sim é trazer política para a igreja. Elegendo pessoas como solução e requerendo de todos que adotem ali aquela pessoa como sendo o Salvador. Isso não deve ser tido na igreja. Mas nós temos que falar a verdade sobre todos os assuntos. E o assunto que nós estivermos tratando envolve as nossas vidas. Nós somos cidadãos, moramos nessa cidade, moramos nesse país e não podemos ser amordaçados. Por isso que eu tenho dito, olha, nós estamos caminhando para possivelmente pastores serem presos, processados já estão sendo. Já tem pastor processado já por prática do que disse no púlpito. E não são poucos, viu, irmãos? Porque discordou. E aí alguém diz, lá vai o pastor falar de política. Não, irmãos, o assunto sobre o aborto é um assunto para a igreja. E nós temos que nos posicionar. Nós temos que falar. Isso é prática do mundo. Nós não vamos nos amoldar ao mundo. E nós nos amoldamos se ficarmos calados, porque eles querem que fiquemos. E não vamos nos calar. E aí eu já digo para você, agora falando, não estou citando o nome de ninguém, você preste atenção em quem você vai votar. Por quê? Eu já disse aqui, vou repetir. Um crente tem a obrigação de saber em quem vai votar. Porque como é que pode? Irmãos, agora mesmo, nós acabamos de orar pela Ucrânia. Aí, outro dia, missões mundiais. Daqui a pouco nós vamos orar por Cuba, vamos orar pela China, pelos nossos irmãos perseguidos. E aí a pessoa vai lá e vota em quem apoia tudo isso. Não cite nome, eu não estou citando nome. Qualquer político que não aceita a fé como liberdade, nós temos liberdade de fé, não vote nessa criatura. Pessoas que apoiam, batem palma para genocídios, que eu estou falando sobre a prática de pessoas. Por exemplo, na China, a pessoa é presa e ela, se for famosa, vai ser divulgado que ela aconteceu alguma coisa com ela. Mas inúmeros sumiram e não foi dito o paradeiro deles. Então, toda e qualquer pessoa que bate palma para isso,
Nós não podemos concordar com isso. Pastor, é essa parte que eu não concordo que tem que estar no púlpito. Olha só, irmãos. Pessoas que concordam com isso também concordam com o aborto. O famoso meu corpo, minhas regras. Espera aí, rapaz, é uma questão de inteligência. Se é o seu corpo, suas regras, faça o que quiser, você é livre. Mas não no corpo de outro. Corpo da criança, alguém aí é dono do seu filho? Dono do seu filho? Não, você cuida do seu filho. Você cria o seu filho. Mas você tem que respeitar que ele é uma vida. Então, essa história de meu corpo, minhas regras, eu mato o outro, né? Isso é uma piada. Né? Meu corpo, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Não adianta misturar. Então, essa é uma visão do mundo. Do mundo. A incoerência é tão grande que a pessoa briga para que haja saúde, para que as pessoas não morram, por falta de saúde. Mas ela é a favor de que mate as crianças dentro da barriga. A mesma pessoa que briga para que haja saúde pública é a mesma que é a favor da morte das pessoas. Ela é a favor de que se preserve a natureza, a Amazônia, que a Amazônia seja um grande zoológico, né? Com a exposição lá dos índios como um personagem histórico, né? Você vai passando e vê o índio. Foi isso que Pedro Álvares Cabral encontrou. É desse jeito que era naquele tempo. E aí, essa pessoa, a mesma pessoa que diz isso, é a que é a favor que mate criança no ventre. E isso, irmãos, está acontecendo agora. Eu tenho uma pessoa que está candidata a governo, não vou dizer nome, é só estou falando da visão, que agora o cara virou um santo, até a igreja está indo. O homem virou um santo, gente. Em outras palavras, está colhendo tudo que falou, se puder, tira, a internet não perdoa, né? A internet não perdoa. Tudo que foi dito está sendo jogado no ventilador. Mas existe essa hipocrisia, e há quem caia. Então, nós não podemos cometer essa incoerência. A gente está orando, pedindo a Deus uma coisa, e aí contribui para que essa coisa que nós estamos orando, porque ela é errada, ela continue. Ela continue. E aí, irmãos, é qualquer pessoa, porque hoje a pessoa diz uma coisa, amanhã diz outra. Até eu digo aqui, né, que Deus tenha misericórdia de mim, que eu não fique louco. Por quê? Porque não se pode confiar. Absolutamente, nós não temos de nós mesmos nada de bom, no sentido da nossa prática aos nossos olhos. Tudo tem que girar em torno da palavra. E aí, finalmente, após observarmos, não vos conformeis com esse mundo, aí vem o grande chamado, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, você vai encontrar na internet pessoas utilizando esse texto para dizer assim, olha aí, gente, não vos amoldeis com o mundo, mas transformai-vos, mas como que dizendo, transformar vamos lá, completa aí, gente. Transformar o mundo. Como se o texto estivesse dizendo para transformar o mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, pasmem você vai encontrar isso. Transformem o mundo. É transforme o mundo? Não. É transformar, você não vai se amoldar ao mundo, você vai ficar transformado na semelhança da imagem de Cristo. Por isso que nós demos ênfase em Romanos 8, 29. O texto diz assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero ler na tradução Nova Almeida Atualizada, que diz assim, e não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus será desfrutada por quem se amolda ao mundo? Não. Será desfrutada por quem não foi transformado? Não. Então, olha só. Você que talvez está frustrado, está se sentindo assim, um peixe fora d'água, pastor, eu confesso, eu venho arrastado para a igreja. Pastor, eu venho arrastado. O senhor não tem ideia da luta. Não é por causa do sono, não. É por causa do desânimo na fé. Eu gosto bem do exemplo, que muito forte, né, da aliança entre o casal. Um casal, ele tem, com atividade íntima, a renovação do relacionamento de amor. O amor entre os dois é renovado todas as vezes que tem relacionamento íntimo. Um relacionamento pessoal específico do casal entre os dois e diante de Deus. Renova. E, na semelhança dessa aliança, a prática do andar com Deus e ter comunhão com Ele, estando com Ele, buscando sua face, a cada manifestação de fé, onde eu busco o Senhor e Ele se manifesta, eu tenho renovada a minha fé. Pastor, eu estava orando, eu senti a presença de Deus. Pastor, eu estava lendo a palavra, eu percebi o Senhor falando ao meu coração. Pastor, não estava sentindo nada, mas eu vi a mão de Deus agindo. Porque não é pelo sentir. Não é pelo sentir. Quantas vezes você já foi livre da morte, você viu Deus livrando você. Na hora você não sentiu nada, mas sua fé foi renovada. Sua fé foi renovada. Amém, querido? Então, essa experiência pessoal de andar com Deus, de ter a experiência de crer que Deus está com você. Olha, você não está sentindo nada, você não tem nada para dizer assim, está muito bom. Não, você está na luta, mas você está firme. E você mesmo diz, eu não sei de onde vem essa força que eu estou tendo. É Deus, meu irmão, é Deus. Deus está agindo. Então, nós estamos diante de um desafio. O transformai-vos, e agora eu quero usar na linguagem contemporânea que eu li, tradução contemporânea que diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Dando entendimento assim, vocês vão se transformar. Entenda aí, ó. Por que no português o transformai-vos me dá o entendimento de que eu vou transformar. Veja bem, na tradução Nova Almeida Atualizada, desculpa, eu até falei outra tradução, né, mas é a Nova Almeida Atualizada, ela diz assim, não vivam conforme o padrão do mundo, mas deixem Deus transformar, que Deus os transforme pela renovação da mente. Um texto diz que é Deus que vai transformar, deixem que Deus os transforme. E a outra tradução diz, transformai-vos, dando o entendimento de pegar algo, realizar uma obra. E aí eu quero explicar melhor com a tradução dessa palavrinha aí, transformai-vos. No grego, irmãos, é metamorfo. Né? Você já ouviu isso em filmes, né? Já ouviu? O pessoal que gosta de filme de super-herói, né? Muita gente gosta, inclusive eu gosto muito, né? Gosto, irmão, desde pequeno, né? Assistia desenhos e gosto demais. Está tudo bagunçado ultimamente, mas tirando essa parte é legal. A ficção ela é boa para imaginação e desenvolvimento humano. Mas o metamorfo, né? Não é metanoia não, tá, irmãos?
Metanoia é quase a mesma palavra no grego, inclusive ela está nas derivações. Na verdade, você vai encontrar duas palavras que são distintas do metamorfo, né? O metanoio, noio, e metanoia. Olha a diferença do metanoia. Metanoia significa mudar a mente, mas está ligado a uma mudança segundo o arrependimento. É aquela pessoa que olha para a prática do pecado que ela tinha antes e ela decide fazer o contrário, então é metanoio. E o metanoia vai na mesma linha, tem uma pequena diferença, mas é a mesma linha. Como acontece a alguém que se arrepende, mudança de mente, propósito. Mudança de propósito baseado no peso do pecado anterior. É como se houvesse um equilíbrio agora baseado no que ela foi e agora o que ela é. Então, metanoia não é o que está nesse texto. Nesse texto aqui, não é o que está sendo utilizado. Está utilizado a palavra grega metamorfo. Quando eu li isso, eu confesso que a gente ouve nos filmes, né? E aí eu digo, não é possível, é sério, tiraram daqui, irmãos. Agora, por que tem a ver, por que usa nos filmes? Porque no grego, metamorfo significa mudar de forma. Então tem a ver com o filme, né? Tá certo no uso do filme. Mudar de forma. Veja, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: não vos amoldeis ao mundo, não sejam conforme a forma do mundo, mas sejam conforme a forma de Deus. Então, o metamorfo é aquele que muda a mente, aquele que muda a forma, desculpa. É a palavra que está também no texto. Você lembra do texto da transfiguração de Jesus? A palavra grega lá é metamorfo. Quando ele foi transfigurado, é porque o sinônimo é o mesmo, transformar, transfigurar. O transfigurar significa um brilho da parte de Deus, um brilhar diante dos homens, fruto da presença de Deus. Por isso que o termo lá na transfiguração de Jesus é também metamorfo. O transformar está ligado à manifestação externa, e aqui é claro a manifestação de Deus. Isso, irmãos, significa que o texto de Romanos está dizendo: vocês devem se apresentar com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, porque esse é o ambiente para Deus transformar vocês. Irmãos, olha só como é muito forte isso. Isso é muito forte. Meu Deus, meu Deus. Olha só. Vamos relembrar aqui o Antigo Testamento mais uma vez. O processo do sacrifício era dentro ou fora do templo? Processo de sacrifício: matava o animal, cortava ele adequadamente, botava no altar em cima da madeira, punha fogo. Era dentro ou fora do templo? O templo que eu digo não é você vai dizer, pastor, dentro do templo. Dentro do templo, aí no sentido das imediações, né? Tem os muros do templo, tem o pátio do templo, onde ficava, na frente do templo, ficava o altar, que era uma grande caixa com a escada de um lado. Tinha uma escadaria, aliás, escada não, escadaria. A altura quase de uma pessoa, ou na cintura, aí vai depender do período, né? Porque tem o tabernáculo, tem o altar do tabernáculo, tem o altar do templo de Salomão, tem o altar depois que foi construído na época do retorno do povo para Jerusalém, Neemias e Esdras, depois é destruído de novo, depois vem o período do templo que foi construído por Herodes, que era também diferente, maior até. Mas assim, independente disso, ficava na frente, do lado de fora. Quando havia o sacrifício, só depois o sumo sacerdote entrava.
Então, sacrifício é a primeira coisa para você entrar. E aí fica um bando de crente dizendo, rapaz, estou fazendo é muito. Hein? Ah, pastor, eu tenho me entregado a Deus. Já estou fazendo é muito já, porque eu tive que mudar minha agenda. Ah, coitado, hein? Ô, Senhor, ajuda, meu Pai, ajuda. Tem misericórdia. Ou seja, o texto, Paulo começa dizendo, olha, ofereçam a vida de vocês como um culto. E aí, tenham certeza, Deus vai se manifestar. E se manifestar para quê, irmãos? Ele vai se manifestar naquele coração que olha para o mundo e diz não para o mundo. Entenda, essa ruma de crente frouxo que está aí hoje em dia, ele está precisando primeiro se converter, primeiro dizer, eu agora ofereço a minha vida como sacrifício. Entenda, irmão, como pode alguém dizer que a vida é um culto, se está concordando com o mundo, se está dando um jeitinho, e de alguma forma é um pouquinho progressista. Culto está acabado para essa pessoa. Por que está acabado? Irmãos, postura de Jesus, denunciar o pecado, amar o pecador, mas denunciar o pecado. Jesus era amável com os arrependidos, os pecadores se arrependiam, mas era duro com os que tinham a palavra de Deus nas mãos e viviam diferente. Eu digo a você que Deus está abraçando quem está lá no mundo, perdido, e está dando cotovelada em quem carrega a palavra de Deus e declara algo contrário à Escritura. Irmãos, uma das maiores aberrações você vai encontrar, você encontra o crente todo errado, aí o pastor procura, né, ajudar para a pessoa corrigir, e a pessoa fica chateada. Aí, toda vez que eu vejo isso, não toda vez, é só uma força de expressão, eu tenho vontade de dizer assim, bom era sem, né? Bom era lá perdido, sem ninguém para olhar por você. Bom era assim, quando as pessoas ligavam para você para chamar para beber, né? Chamar para fumar, para fazer sei lá o quê de pecado. Aí Deus abençoa, a pessoa se converte, tem um pastor que está preocupado, como é que é. Irmãos, estou falando isso de uma forma geral, estou mandando direto, os irmãos sabem que eu não mando indireto. Aliás, eu sou contra esse negócio de púlpito para mandar indireto. Está errado. Púlpito é lugar para abençoar o povo, eu estou ensinando você. Diga amém aí, meu irmão. Aleluia. Estou ensinando, aí eu estou dando esse exemplo, porque você já viu isso acontecer. O pastor me chamou a atenção. Eu digo, é para fazer o quê? Para te incentivar a pecar? Né? Oi, meu pai amado. Aí tem a frase que eu digo, que eu acho que alguém já deve ter dito essa frase. Parece que o pastor chamou para pecar, né? Que a pessoa ficou chateada. Meu irmão, eu me lembro do amigo meu que eu tinha, sempre conto isso aqui, nós éramos novos ainda, tinha 1 ano e pouco, 2 anos. Aí nós tínhamos firmado uma prática de que a gente chamaria para puxar a orelha se alguém vacilasse. Aí ele começou a vacilar lá e tal. Aí eu chamei no canto, eu digo, rapaz, mas como assim, rapaz? Você sumiu da oração, rapaz? Eu estou ouvindo falar que você está indo para o mundo, para a festa. Era tempo da danceteria. Aí ele olhou para mim assim, empinou o nariz, que o bicho era metido. Pense num bicho metido, multiplique. Multiplique de novo. Mais um pouco. Era ele. Levantou o nariz, botou o beicinho. Olha só, você não tem nada a ver com a minha vida. Amigo mesmo eu tenho lá no mundo. Eles não ligam para mim, não ficam tentando se meter na minha vida. Aí ficou lá. Uma ripa. Espiritual, né? Espiritual, irmãos. Aí eu me ajeitei e disse, olha, rapaz, eles não procuram saber da sua vida, porque lá no mundo ninguém ama.
Eles não estão preocupados se você sumir. Aqui nós estamos. E, irmãos, ele não ouviu a palavra, foi para o mundo. Foi para o mundo. Aí, de vez em quando, aparecia no encontro da juventude, chorava o culto todo. Mas saía e ia para o mundo. Então, nós podemos ter esse formato, crente que se amolda ao mundo, crente que não ouve a palavra, que não quer ser transformado. Irmão, você quer ser transformado, meu irmão? Então você trate de ter um culto a Deus, sua vida é um culto a Deus. Você não vem cultuar aqui, você já está cultuando de manhã cedo quando você acorda, você já está cultuando quando você vai dormir. Tem uma coisa, irmãos, que eu procuro fazer todas as noites, nem todas as vezes eu consigo, mas a maioria. Eu vou até o quarto do meu garoto, e aí tem aquela rotina, escovar os dentes, aquela coisa, quem é pai, quem é mãe sabe, né? Tudo, já colocou o remédio, ele usa um remédio no nariz e tal, alergia. Aí, todo dia, mesma coisa. Já colocou o remédio? Já. Não, coloca. Aí eu vou, irmãos, coloco, ele vai se deitar, e tem lá as coisas que ele gosta ao redor, e tem muita coisa, é o que ele gosta, né? Aí, todo dia aquela rotina. Eu já percebi, quando eu vou colocar o edredom sobre ele, o sorriso no rosto é a satisfação. Eu já percebi isso claramente. E eu saio de lá toda vez tocado do quarto dele. Alegria do meu garoto. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Claro, eu comecei a fazer isso até por causa do estudo, o curso Homem ao Máximo me ajudou muito nisso. Como eu fui moído com o curso, e eu tenho procurado, às vezes até já aconteceu, de eu ir lá em casa só para fazer isso, depois ter que sair de novo. E aí, eu fiquei pensando como Deus faz isso conosco todo dia. Mas muitos de nós não têm alegria com Deus ali conosco na hora de dormir. Deus está ali, irmãos. Sabe o que acontece quando você vai dormir? Muitas vezes você não sabe ou não soube, mas o inimigo pediu a sua cabeça. O diabo pediu para matá-lo. E Deus disse, não. Você foi livre de ser atropelado, morto. Era para você ter um sorriso no rosto, porque Deus está cobrindo você e você dorme. O que mexeu comigo, estou falando que ele não está aqui, né? Mas eu não gosto de falar dele quando ele está presente, para não ficar constrangido. Já está chegando nessa idade de adolescente que fica receoso quando fala dele e tal. O pai, né? É a fase. Mas aí, eu fui tocado muito com Deus, por Deus com isso, porque aquela prática era para ser a prática nossa com Deus. Irmãos, um dos momentos de maior agradecimento é na hora de dormir. Eu estou indo dormir. Eu tenho uma cama, eu tenho minha vida. Os que já são casados, abençoados aí, eu tenho essa esposa maravilhosa. As irmãs, eu tenho meu marido. Eu tenho uma vida. A sua vida tem que ser um culto. Isso é o primeiro passo para ser transformado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí, irmãos, eu encerro. Eu vou continuar à noite. Eu não consegui falar a metade. Tem 3 páginas aqui, eu saí da primeira agora. Eu encerro. Fique de pé aí. Abra comigo aí a palavra de Deus em Efésios 4. Efésios 4, versículo 17.
Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, todo mundo está comigo? Efésios 4, verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. Meu Deus. Não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18. Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Repita aí, verso 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a vontade, a verdade em Jesus. Verso 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Meu Deus, meu Deus. Meus irmãos, nessa manhã eu convido você a se arrepender de andar na velha vida. Quando nós lemos o começo, falando sobre os gentios, essa é a leitura do povo de Deus ignorante. Veja bem, nós estamos encerrando, eu vou só proclamar aqui a Escritura. Isto, portanto, vos digo e testifico, não vivam mais como gentios. Veja bem, Paulo vai dizer, não vivam mais como gentios. Observe como é que os gentios vivem. Não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, a vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Irmãos, essa palavra aqui, se você tirar a palavra gentil e falar crentes do nosso tempo, é a mais pura verdade. Ou seja, pastor, o que é isso? A palavra de Deus está falando dos gentios. O que é gentio? São as gentes. Gentes, ou seja, quando se falava gentio era todo mundo que não é povo de Deus. Meus irmãos, o crente que anda com o coração endurecido, ele não é nada diferente do gentio. Ele é igual a todo mundo, mas você não é mais todo mundo, você é povo de Deus. Você é propriedade do Deus vivo. Quem é para ordenar na sua vida é o Senhor. E Ele ordena por meio da Escritura Sagrada. O Senhor Deus te chama a prestar um culto, mas você tem que ser transformado, meu irmão. Se você não tem ainda essa transformação, a luz de Cristo não brilhará do jeito que Deus quer. A vontade de Deus é que você desfrute da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável.
Meus irmãos, nós estamos falando daquele crente que anda com um sorriso no rosto, às vezes com a lágrima, e alguém vai se aproximar e dizer, ou perguntar, o que é que houve, você está mal? Sim, eu estou com muitas lutas, mas estou em plena fé em Cristo Jesus. Como assim? Aí você vai contar o turbilhão que você está passando, e você está firme em Deus, e isso é a obra de Deus se manifestando na sua vida, porque nem sempre vamos viver na bonança, mas sempre vamos viver com Cristo. Sempre teremos a Deus como nosso Senhor. E eu quero convocar você a se arrepender, meu irmão. Feche os seus olhos. Naquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração, se arrependa. Talvez você entrou aqui, você já estava sendo ganho pelo progressismo. Você já era um crente progressista. Se arrependa. Se arrependa. O Senhor Deus te chama a prestar culto a Ele, a se apresentar em genuína santidade. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, nós precisamos tanto de transformação, Pai. Senhor, nós queremos sair das práticas antigas, nós queremos, Pai, sim, verdadeiramente sermos transformados e vivermos a nova vida em Cristo Jesus, que cremos, a natureza foi transformada, mas as práticas não foram mudadas. As práticas fruto do entendimento transformado. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, quando terminarmos aqui, sabemos, seremos assediados por tantas coisas para sairmos do foco, para sairmos desse propósito que temos apresentado aqui em oração, que temos sido convocados por meio da Tua palavra. Mas nós te pedimos, Pai, a intensidade do Teu Espírito, trazendo, Senhor, foco, atitude focada no propósito que o Senhor tem revelado, tem iluminado nossas mentes e corações. Nós te pedimos, Pai, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Senhor, de sermos enganados pela nossa própria mente, pelos nossos próprios desígnios, e muitas vezes até com aquela impressão de que é a vontade de Deus, mas é pensamento próprio, humano, carnalidade, pensamentos pecaminosos, Senhor, que tem uma face até bonitinha. Meu Pai, livra-nos, Senhor, de sermos enganados pela atitude do nosso coração, pelos pensamentos do nosso coração. Ah, Senhor, nós te pedimos que a Tua palavra seja latente na nossa vida, que o Senhor nos convide, que o Senhor com o Teu poder, nos dê a força para nos ajoelhar todos os dias, nos dê a vontade de estarmos, Senhor, diante de Ti. E eu falo assim, Senhor, não transferindo e sendo alguém que está pedindo que o Senhor faça tudo e que nós não vamos nos esforçar, mas eu estou falando sobre um anseio que só o Senhor pode colocar no nosso coração e que haja um relacionamento espontâneo fruto deste anseio. Meu Deus, e se esse anseio não vier, Senhor, que nós estejamos preocupados, desesperadamente preocupados, e de forma tal que vamos orar e jejuar até sentirmos, até termos a realidade do céu da nossa vida. Meu Senhor, tantos relacionamentos quebrados, destruídos pelas práticas antigas, pelos pensamentos entenebrecidos, pelos corações endurecidos, pelos gentios com fala de cristão. Meu Pai, tenha misericórdia. Nos ajude, Senhor. E que o momento do culto aqui juntos seja só uma extensão da nossa vida. Senhor, nos abençoe. Levante as suas mãos, meu irmão. Consagra a Deus agora a sua vida. Consagra a Deus a sua vida como um culto a Deus. Sua vida é um culto ao Senhor. Reconheça Deus em todo o tempo. Ande com Deus em todo o tempo. Portanto, não haverá práticas contrárias à vontade do Senhor. Você está andando de mãos dadas com Deus. Meu Pai, nos ajude. Grandes são os desafios, mas se fossem impossíveis, o Senhor nos daria condições. Nós te pedimos, Pai, seja agora com o teu povo que de mãos erguidas está.
Sustenta essas mãos, Pai. Sustenha essas mãos, Senhor. E eu te peço, Senhor, que seja a tua bênção, o teu milagre, que ao chegar em casa já haja nova atitude, que a partir de agora, Senhor, nesta pessoa que o Senhor sabe o quanto precisa de transformação, que haja novidade de vida. E Senhor, e agora o teu amor, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa. Senhor, que a graça do Senhor seja abundante, seja sobre o teu trabalho, seja sobre os relacionamentos, e aonde você colocar a planta dos pés, seja o reino de Deus manifesto em nome de Jesus.